lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos conduz à presença de Deus, não a uma vida melhor nesse mundo e muito menos a carne e o sangue, a qual é inimizade contra Deus. O sinônimo de lei, o que é uma lei? Uma lei é uma norma, é uma regra, é uma imposição, uma obrigação, um decreto, um mandamento. E ela, a lei, ela força, ela obriga e ela impõe. Por isso, Paulo, aos Romanos, capítulo 7, versículo 14 até o 25, ele diz que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Ele disse, quer dizer, se ele faz o mal que ele não quer fazer, ele diz, não é ele, mas sim o pecado que nele habita. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está falando da carne e sangue. Nós vamos entender hoje essa dualidade, não de pessoas distintas, não cremos nisso, mas uma dualidade realmente perfeita e escriturística, de duas naturezas. Um ser vivendo com duas naturezas. Quer dizer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas não sou eu, é o pecado que habita em mim. Então, quando as pessoas não sabem diferenciar um do outro, o primeiro nascimento e o segundo, a primeira criação e a segunda, então ele vai fazer igual Nicodemos, vai pensar que esse novo nascimento seria entrar no ventre da mãe e nascer de novo, porque eles veem isso na carne. Então veja o que Paulo diz. Segundo o homem interior, se é um homem interior, porque é um outro exterior. Segundo o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Quer dizer, ele tem prazer na palavra. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado. O que eu disse que é lei? É uma imposição, uma obrigação, um mandamento, uma força. E ela obriga. E aonde ela opera? Através da carne e do sangue. Então ele disse, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Quem me livrará desse corpo de morte? Louva a Deus por Jesus Cristo, que com o meu entendimento, quer dizer, o homem interior, sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Gente, isso aqui os arminianos nem lê. Eu nunca vi um arminiano ler Romanos 7. Eu nunca vi. Porque eles não conseguem conciliar, contextualizar a Escritura, então eles nem lêem Romanos 7. Eles falam que a gente está pregando e dando liberdade ao pecado. Isso é que eles pensam. E tentam manufaturar uma santidade no primeiro Adão, em carne e sangue, onde habita a lei do pecado e da morte. Então Paulo está dizendo, louva a Deus por Jesus Cristo, que com
o meu entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Deixa eu repetir isso aqui de novo. Com o meu entendimento, quer dizer, com o homem interior, o espírito, eu sirvo a Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Por quê? Porque existe duas leis se opondo uma à outra. Então aqui em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, que estão sob a regência da lei do Espírito de vida. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o verso 2, que é a nossa base do texto, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, o que é a lei do pecado e da morte? É a carne, é esse corpo, é essa natureza humana. Há uma lei nele, há uma natureza ali. E essa lei impõe, essa lei obriga, essa lei determina. Está naquela natureza. Você vê lá na fazenda os porcos. Então ali estão, como eles amam nadar, rolar numa piscina de lama e comer aquelas coisas, se sentir bem com a lama, porque há uma lei neles, que é daquela maneira que eles gostam. Há uma lei nos abutres. A carne tem que estar putrefada para que eles possam, então, saborear e se alimentarem. Há uma lei em todas as coisas. Há peixes que nadam quase que na superfície das águas, e há peixes da profundidade. Há pássaros como a águia que voa muito alto, há o falcão que voa um pouco menos, e há os frangos que não saem do chão. Tudo está determinado dentro de uma lei, e a lei impõe. Por isso a carne, o sangue não pode herdar no reino de Deus, porque a lei do pecado e da morte habita na carne e sangue, nesse primeiro Adão. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? A carne e sangue? O homem segundo a carne, religioso? De maneira nenhuma. É aquele que nasceu da água e do Espírito, são os filhos do seu Espírito, esse homem interior, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus redimiu a sua alma para um novo corpo. Deixa eu dizer isso aqui de novo. Deus redimiu a sua alma, Salmo 103, está lá, ele redimiu a sua alma, ele é aquele que redimiu a sua alma, para um novo corpo. Sendo um corpo celestial e espiritual, o qual não é desta criação. Então esse novo homem, diz Paulo em Efésios 4:24, foi criado em toda verdadeira justiça e santidade. Foi criado em verdadeira justiça e santidade. Meu Deus do céu, como isso dá um nó na cabeça deles que não pode entender. Aí eles tentam aplicar isso na carne e sangue, ficam quase doidos e não conseguem ver ninguém fazendo bem, não conseguem ver ninguém bom, não conseguem ver ninguém santo. Mas esse novo homem foi criado em verdadeira justiça e santidade. O que é nascido do Espírito, diz Jesus, lá em João, capítulo 3, o que é nascido do Espírito é Espírito. Deixa eu repetir isso aqui de novo. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Então você nasceu, primeiro Adão, uma alma vivente, segundo a carne. Então isso aí está caído e perdido, condenado a voltar ao pó, e ali se desfaz e não volta mais. Mas essa nova criatura, que é nascido do Espírito de Deus, o qual também é Espírito, esse já tem um novo corpo, esperando se livrar do corpo dessa morte, para se vestir ou revestir com a imortalidade. Então aqui o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido de Deus não peca. Oh, meu Deus do céu!
E o mesmo São João diz que se dissemos que não temos pecado, somos mentirosos. É o mesmo que está dizendo: aquele que é nascido de Deus não peca. Se alguém diz que não peca, é mentiroso. Quem é nascido de Deus não peca. Se você diz que não tem pecado, é mentiroso. Meu Deus do céu. Como isso dá um nó na cabeça deles e ficam baratinados no entendimento, sem entender, por não entender essas duas criações, essas duas leis. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você não tem que voltar no ventre da mãe, como pensava Nicodemos, para nascer de novo. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido de Deus não peca. Oh, meu Deus, 1 João 3,9. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4, vai a seguir, vai até o 18. Aquele que é nascido de Deus não peca porque é gerado por Deus. O que é nascido da vontade sexual, esse primeiro Adão, que vem através de uma célula de sangue, já nasce em pecado. É o corpo do pecado dessa morte. Mas aquele que é nascido de Deus, da semente original, dessa palavra, esse que é nascido totalmente em verdadeira justiça e santidade, não tem nada a ver com esse primeiro nascimento, mas sim um segundo, e é no homem interior. Eles querem aplicar esse novo nascimento na carne. Nunca vai encaixar as Escrituras com tais pensamentos como esse. Aquele que é nascido de Deus não peca, porque é gerado por Deus. O que é gerado por Deus? Carne e sangue? Ou a semente original? Aquele grão que Jesus disse que se caísse na terra ficaria ele só, mas se morresse daria muito fruto. Jesus usou a natureza. Você planta um grão de milho, ele morre, apodrece e se desfaz na terra, mas traz uma erva, e a erva produz uma espiga, e uma espiga tem mais de 500 grãos, e a vida volta para o grão, enquanto que a palha se desfaz. Mas este novo homem não é carne e sangue. Deixa eu dizer de novo, este novo homem não é carne e sangue. O que é nascido do Espírito é Espírito. Este novo homem é Espírito. Este novo homem é Espírito, porque é a verdadeira imagem de Deus. Agora, o que é nascido da carne é carne. Gerado de uma célula de sangue, este é o corpo do pecado, o qual está sentenciado ao pó. Então a lei do pecado e da morte, ela obriga, ela impõe, determina, manda e reina. Agora, quando você é liberto da lei do pecado e da morte, não significa que você será um santinho na carne, um santinho ou um santarrão no primeiro Adão. Deixa eu falar isso de novo, que é para ter raciocínio. Quando você é liberto da lei do pecado e da morte, não está dizendo que você será um santinho ou um santarrão. A carne é pecado e existe uma lei ali, e ela é inimizade, morte e separação de Deus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, reinando o homem interior, coloca esse primeiro Adão em prisão. Deixa eu repetir isso aqui. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, reinando no homem interior, coloca esse primeiro Adão em prisão, em sujeição. E você está livre da lei do pecado e da morte, mas não está livre da luta da batalha. Você não está livre da luta e da batalha porque recebeu o Espírito Santo no homem interior. Veja Gálatas. Lê aí, capítulo 5, versos 16 ao 22. Essa luta, essa batalha entre a carne e o Espírito. O Espírito e a carne lutando um contra o outro. Enquanto nós estivermos nesse corpo, estaremos lutando. Mas já estamos salvos, já estamos livres, já estamos redimidos. E este velho corpo ficará aqui, porque já temos um corpo celestial
que não é desta criação uma roupa para que nós possamos ser revestido da imortalidade, revestido da eternidade. Há uma segunda lei em mim. Estou livre da primeira, mas não estou livre da luta. Não somos mais este primeiro Adão, somos o segundo Adão, somos espíritos. Nenhuma condenação para este novo homem. Eles aplicam isso na carne. Para quem anda no espírito não anda na carne. As pessoas estão na carne. A carne é morte, a carne é inimizade, a carne é pecado. Há uma lei ali. Nenhuma condenação para este novo homem. A religião cristã tenta manufaturar este novo homem na carne. Isto é, a mesma coisa de colocar penas de pomba em um abutre. É a mesma coisa que vestir um lobo com peles de ovelha. Há uma lei ali. Isto não vai funcionar. Só vai produzir um religioso, um membro de igreja. A lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus vivificando. A lei do Espírito de vida nos libertou. Estamos em Cristo, no Espírito e em Espírito. Romanos capítulo 1, versículo 9, Paulo disse que se vê a Deus em seu Espírito, que ele orava em seu Espírito, que ele cantava em Espírito, porque o Pai, que é Espírito, só é adorado em espírito e em verdade. Carne e sangue está fora disso. Carne e sangue não herda. Bom, irmão, mas eu não consigo entender, então. Como vou fazer, então? Teve uma pessoa que mandou alguém dizer para mim, você pega um copo de leite, se pingar uma gota de café preto, ele já não é branco mais. Porque ele não tem essa revelação dessas duas criações, ele só tem a revelação de uma. E ele quer que esse leite seja branquinho como a neve na carne. Aí eu disse, fala para ele que a água com o óleo pode estar no mesmo copo, mas não se mistura. A água e o óleo não tem como se misturar, você pode colocar e sacudir. Você para o copo ali, daí a pouco o óleo está separado da água. Esse novo homem não mistura. Ele está lutando, ele é o vencedor, ele é o redimido, é ele que tem vida eterna. A carne e o sangue não pode viajar junto, não tem o passaporte da eternidade, não pode ir, ela ficará aqui em um sepulcro, ela voltará ao pó e será consumida. Mas você e eu, o qual somos eternos, somos a imagem e semelhança de Deus, somos o quê? Somos levados à mesma imagem de Deus, que é Espírito. Vamos ler isso aqui para terminar, não estava no meu programa, mas eu vou ter que ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Mestre, Yahvé, é o Espírito. Deus é o Espírito, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há libertação, aí há liberdade. Verso 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deus é o Espírito, e nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que é Espírito. Deus nos abençoe.